dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao multiverso. Depende de onde você está e de quem você é agora. Aqui é um ponto de convergência onde histórias, ideias e versões possíveis da cultura pop se unem. Eu sou a Ali, ou pelo menos, né? Por enquanto, porque a partir de agora seremos nós. Você acabou de escutar a Lola ou Nós. nossa. E vamos conversar um pouco sobre Pluribus, a nova série aí da Apple TV Plus que chegou e já mostrou, né, que é bem diferentona e já tá levando aí alguns prêmios. Degustando séries. Gente, que série é essa? Ela chegou há pouco tempo, ninguém tava dando muito valor, mas é uma série aí que, se você costuma cochilar no meio de uma série, essa é impossível você piscar, porque é tanta informação e é cada atrocidade que acontece que você fica, mas como pensaram em um roteiro desse? Eu achei bem criativo, né? A gente tem ali no elenco a Rhea Seehorn, né? Que ela é a Carol. Vocês provavelmente já viram aí, né? Na questão de marketing aí da Apple, que eles estavam mostrando, né? Uma tela todinha amarela e falando: como podemos te ajudar, Carol? Ou tá tudo bem, Carol? E é tudo ligado a isso, né? Essa série que chegou aí. Eu acho que tudo mostra, né, de um ponto de vista muito interessante, porque é quase um apocalipse, né, o que está acontecendo ali. E você tem que sobreviver de alguma forma, porque o coletivo, né, vamos chamar assim, o nós, né, ele tá ali tentando lutar contra as pessoas que não se afetaram aí por esse vírus, esse simbionte que tá aí no corpo de várias pessoas pelo mundo e a gente só tem poucos sobreviventes. Você já pensou se a quarentena fosse assim? Meu Deus do céu. Eu achei o contexto dessa série bem diferente. Começamos a assistir sem pretensão nenhuma, né? Sim. Eu não sei dizer se eu fiquei horrorizada, porque não sei se dizer se eu esperava comédia ou suspense, mas que essa série me fez pensar e refletir muito no contexto da humanidade hoje, ela fez. E eu gosto de assistir coisas que me fazem pensar. E, meu Deus, foi de uma criatividade imensa. E vale ressaltar que o marketing foi muito bom. O marketing chegou a afetar uma mulher, né? Que o nome dela é Carol. E ela viu aquele negócio na geladeira dela. Coitada. Porque a geladeira dela é smart. E ela achou que ela teve um ataque de esquizofrenia ali, né? Então, Ela já sofria com esse tipo de problema, tá, anteriormente, e é, acabou que nessas propagandas de Camarão. marketing, né, que hoje em dia entram em todos os lugares, né, em todos possíveis Tráfego é um problema, canais, hein? né, de onde eles podem colocar informação, colocaram na geladeira dela e ela acabou ficando nervosa, né. Mas se você é fã, né, de Severance, por exemplo, né, Ruptura, e adora um suspense psicológico que mexe aí com a nossa percepção, questão de identidade, né? Essa série ela não fica para trás e ela apresenta pra gente um cenário onde a identidade não é apenas algo pessoal, mas é uma ferramenta, né, do Estado de alguma forma. E se você achava que já tinha visto, né, tudo quando o assunto é ficção contemporânea, aqui a gente vai ter ainda umas camadas filosóficas, né, que a série sempre te provoca, ela incomoda de alguma forma e faz você perceber que ele é dentro de um sistema que parece muito maior que qualquer indivíduo. E eu acho que isso é muito bom quando a gente tem uma personagem, né, como a Carol, que ela é diferente do sistema em alguns aspectos, né? A Carol é uma mulher que pertence à comunidade LGBTQIA+. Já passou, né, por é,
situações onde tentam tirar essa individualidade dela, né? E ela luta contra isso. Quando a gente confronta, né, em vários momentos, a forma como a Carol ela fica extremamente incômoda, você acaba também, às vezes, algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, acabam ficando um pouco incômodos também, né, com a forma de como a Carol o tempo todo tá extremamente explosiva com toda a situação. Claro, não dá pra tirar a razão dela, né? Porque desde o primeiro episódio, a gente vê que Ela perdeu muito ela mais que ela perdeu, ganhou, né? ela perdeu tudo, né? E tem chance de perder também a identidade que ela tomou ali. Ela perdeu a namorada, a esposa. E tem vários momentos que ela vê que até mesmo por ela ser uma escritora, né? Ela tem medo de perder esse senso também de criatividade, desse senso que torna. Crítico dela, que é único. Exato. Então, a série chama a atenção de como a identidade é descrita, né? E alguns, né, dos sobreviventes que a gente tem ali, né, que mostram a forma com que eles lidam, né? A gente tem lá um personagem muito interessante também, que é um rapaz que ele sobrevive e ele tenta conversar com esse coletivo para conseguir tudo que era bom e do melhor, né, para ele ter ali. A Carol se depara com aquilo e vê, né, conflitos também da questão do caráter de cada um que tá ali. E um personagem que eu gosto muito também, que é a Sósia, que ela é muito interessante também, que apesar dela pertencer ao coletivo, ela tem uma abordagem diferente, né, com cada um que tá ali. Porque, vou falar assim, eu acredito que por mais que todos sejam ainda a forma de transmitir a informação acaba sendo um pouco individual e isso é explicado ao longo da série, né? Tem uma cena muito boa ali, que é uma hora da massagem, né? Que a Carol fala, ah, mas você tá se automassageando, né? Aí ela, sim. Ela, todos estão sentindo isso? Ela, Não. não. Porque tem coisas que eles dividem, né, a sensação entre eles, né? E o tempo todo também entra num ponto que é engraçado, que qualquer coisa que a Carol faça contra esse coletivo, muitos outros por parte do coletivo acabam sentindo em uma escala maior. E o tempo todo tem a mãe lá de um menininho que fica ligando pra ela, ai, você machucou meu filho e não sei o quê. Porque ela não foi contaminada, mas o filho e o marido sim. E o tempo todo ela fica ligando pra Carol falando que a Carol é culpada. Só que a Carol tem um ponto de vista muito interessante de que o filho dela faz parte desse coletivo e ela quer mostrar também, né, que não é mais o filho dela de fato que tá O ali. ponto de vista da Carol é relevante porque você perder a sua identidade, que é a única coisa que é sua e ninguém pode tomar, é muito, muito assim, relevante. Imagina você deixar de ter suas características próprias. De certo modo, é legal viver numa comunidade comum a todos, mas porém depende, porque você deixa de ser você mesmo, você tem que aprender a pensar no coletivo. Não tô falando para ser egoísta, mas nem tudo você pode pensar igual ao outro, porque você perde a liberdade. Até que ponto é válido pertencer a um grupo social? Então entram conflitos psicológicos de você viver, no caso dela ali, ela não precisa mais trabalhar, ela não precisa fazer nada porque o coletivo tá fazendo por ela, entrega de mão beijada para ela. Todo mundo vive em paz e harmonia, todo mundo tem casa, todo mundo tem comida. A comida é bem peculiar, por sinal, que foi um dos pontos bem relevantes que me chamou a atenção. Vitaminas. Todo mundo pensa igual, se um sofre, todos sofrem, se faz mal para um, todos vão sentir, se faz bem para um, todos vão sentir. Todas as informações do mundo estão interligadas, mas o valor disso é que você não é mais você mesmo. Então, tipo, a Carol traz pontos de vista muito bons para você refletir, mas ao mesmo tempo é muito incômodo porque às vezes ela milita demais em vez de deixar as coisas acontecerem, ela se precipita muito. Mas é pertinente porque ela é uma das poucas pessoas que consegue pensar com individualidade e tá perdendo toda a identidade, a privacidade
É muito engraçado o jeito que ela lida com toda a tecnologia de dentro da casa dela, do que o outro cara chega lá e começa a destruir celular, destruir tudo, porque Uhum, tudo ali é espionado 24/7. uhum. Então, eu consegui até ver uma perspectiva um pouco de Saramago aí, do ensaio sobre a cegueira. Percebi um pouco de George Orwell em Revolução dos Bichos, um pouco do conceito do Big Brother, um pouco de política, um pouco de quarentena, com um senso de humor e um suspense que não é um suspense pesado, mas ele te deixa desconfortável. E eu acho que a abordagem que eles trouxeram para essa série também é muito boa, porque hoje em dia, né, você também tem a questão de todo mundo parecer que também tá igual, né? Ainda tem gente que luta para ter esse senso individual, porque hoje em dia, eu digo isso porque às vezes muita gente depende da avaliação do outro, da perspectiva do outro para tomar para si a mesmo tipo É o julgamento social, né? de pensamento, né? Ainda tá faltando esse senso crítico. Hoje em dia eu também vejo que justamente por isso, você espera às vezes sair um review, uma crítica, ver o que os outros estão falando ou pensando, e você só propaga aquilo que você ouviu, que você viu de comentário, de alguém que você gosta e acaba absorvendo aquilo Como verdade absoluta e sem se ter não a é. sua própria experiência com o negócio. Então, essa mente coletiva, né, acaba mostrando também outros aspectos, coisas que estão acontecendo na atualidade. Ou você faz parte de um grupo, né, que tem o mesmo tipo de pensamento, é uma coisa que se passa muito em escolinha, né? Ou você faz parte daquele grupinho, né? Pensa todo mundo igual, que é colocado como algo normal ali entre eles. E se você é um pouquinho diferente, você às vezes você é excluído. E eu acho que é muito nisso também que a Carol bate na tecla, né? O tempo todo ele é colocado dentro da normalidade, né? De uma perspectiva, mas a partir do momento em que ela mostra que ela gostava de outras coisas e tudo, mas ela sempre teve que lutar por causa desses tipos, né, de individualidade, questão dos romances, né, por ser uma escritora, ela falando, né, Raman era, né, um dos personagens dela lá era para ser uma mulher inicialmente, depois ela foi e mudou a identidade de Raman e depois ela foi lá e tentou reescrever de alguma forma depois desse surto, né? Ela para alguns dias lá e tenta reescrever essa história. Então, o tempo todo a gente vai tendo esses contrastes. E eu acho que quando a gente tem também ali o nosso segundo personagem principal, né? Que é um homem, né? Ele é do sul da América. E o nome dele é Manussos Oviedo. E ele é um paraguaio e ele fica completamente maluco. Ele realmente, tudo que ele vê de tecnologia, que ele se sinta observado, ouvido, Violado, né? ele sente aquilo como realmente tirando também a questão de privacidade que ele tem, né? Então, quando ele decide ir até a Carol, né? É até legal ver essa jornada dele. Ele pega uma van e depois ele pega uma ambulância e Ele tem que tem que atravessar atravessar. fronteiras. Então, você vai tendo vários tipos de contraste disso, né? Enquanto isso, o coletivo fica falando pra Carol: ele tá há tantos dias, ele tá vindo, ele tá chegando, e ficam acompanhando ele, né, por GPS, né? Que é uma coisa meio de drone e tudo mais. Deixaram já Carol de castigo, já teve várias coisas dentro desse aspecto que beira o extremista, né? Pra gente, porque o tempo todo, né? A gente tem ali o coletivo falando: se você pedir, eu faço, não sei o que eu te dou. E aí o coletivo fala: a gente não tira nem a maçã de uma árvore porque é uma vida, a gente espera a maçã cair da árvore e a gente
pega, colhe aquela maçã e dá primeiro Olha, pra você e tudo uma mais. opinião que eu fiquei bem reflexiva é que eu não sei se eu não ia gostar desse coletivo pelo seguinte ponto: como o planeta fica, entendeu? Em questão de é, evolução de cuidado com a natureza. Você não vê poluição, carro na rua, o meio ambiente sendo degradado de alguma forma, é o jeito que eles aproveitam alimentos e organizam como vão fazer as produções das coisas. Até a comida eu achei que é bem mais sensato do que o que eu não ri, do que o ser humano faz hoje. Não que eu comeria aquilo lá, tá? Deixando bem claro. Vitaminas. Não sou muito Jeff Dahmer, mas seria um modo mais sensato de cuidar do meio ambiente, sabe? Eu fico pensando no quanto os nossos bens naturais estão sendo destruídos graças ao capitalismo. Então, você tá até emocionada com o que eu falei, poxa vida. Esse senso de cuidar tá faltando no ser humano consciente. E eu acho que a série por um todo, né, ela tem um ritmo que ela surpreende até, né? A gente tem momentos de discussões muito pontuais, tem momentos mais acelerados, tem uma construção muito boa, né? Tem a questão da tensão, né? Tem o desconforto que você sente, um estranhamento. Não é uma série que fica dando grandes reviravoltas, mas elas têm revelações, né, muito boas aí que ficam na cabeça de quem tá assistindo. E mesmo quando o episódio termina, você para e fica refletindo, né, sobre a situação ou como você agiria a essa situação caso você estivesse, né, no lugar da Carol. Outro ponto de vista muito forte, além da questão, né, dos personagens, é que ninguém é totalmente confiável, ninguém é totalmente compreensível, né? As relações ali são muito ambíguas, elas são cheias de subtexto. Muitas vezes, né, o que está sendo ali usado no diálogo é explícito, ele pesa, né? E aí cria um momento de experiência, né? Ali para você, né? Preencher as lacunas e entender, né? O que está acontecendo aí. Então eu acho que no fundo o Pluribus é uma série, né? Que ela não tem medo de ser apenas uma série, ela tá aí realmente ganhando força, ganhando espaço. Vale muito a pena dar uma chance. Ela conversa de questões muito atuais, de sociedade, de tecnologia, de comportamento coletivo, a ilusão, né, de escolha em um mundo que está cada vez mais padronizado. Então, não é uma série, né, para você acabar maratonando de uma forma distraída, né? Ela pede sua atenção, ela pede sua paciência e a sua disposição para ficar refletindo depois sobre tudo. E eu acho que esse é o ponto-chave onde Pluribus ele entrega uma coisa muito rica e muito boa, né? Ela prefere te deixar perguntas para você ficar ali preso na tela e realmente querer consumir mais. Pra mim foi uma das melhores séries que eu já vi. Não vou falar que é de 2026 ou 2025, porque a gente começou a ver ela no finalzinho do ano passado, não foi? Sim. Mas ela é uma das melhores séries que eu já assisti. Assim, se fosse pra maratonar, não tivesse acompanhando aos poucos saindo, eu teria maratonado em 2 dias, porque o assunto está sendo abordado de um modo necessário, de até para quem não tem saco para ver série. E eu sou uma pessoa que, se eu puder dormir, cochilar no meio de alguma coisa, eu durmo, e ela me prendeu em todos. Se você já assistiu essa série, comenta aí o que você achou. Se você ainda não assistiu e caiu aqui de paraquedas, né, e se propôs a assistir agora, depois desse vídeo, né, desse áudio, por favor, comenta aqui também o que você achou e se você gostou. E se você quer que a gente comente sobre alguma outra série, não deixa de comentar aqui, também avaliar aqui o nosso áudio. Espero que tenha sido uma boa indicação aí para quem ainda quer conhecer alguma coisa de diferente. Nós agradecemos e até o próximo episódio.